Algo que nunca aconteceu desde os tempos mais primórdios. Uma mulher nunca soltou um pum no colo do marido. Let's get scratching. Dizem que isso aí é a piada mais velha registrada do mundo. Quase 4.000 anos atrás, na Mesopotâmia, os sumérios contavam essa piadinha aí entre o Tigre e o Eufrates. Tem graça? Eu não acho muito engraçado, mas não nego que a palavra peido tem certas propriedades incomuns de fazer o rosto das pessoas se contorcer quase tanto quanto a coisa que ela representa. Indo para uma época um pouquinho depois na Mesopotâmia, teve um tempo em que, por incrível que pareça, não existia YouTube. Um site da internet de vídeos e filmes criado há menos de um ano por dois jovens aqui da Califórnia. Comprado esta semana pela Google por 1 bilhão e 600 milhões de dólares, é o fenômeno do momento. Antes de 2005, se você quisesse ver um vídeo na internet, o mais comum era ter que baixar mesmo. Ou, se nem acesso à internet você tivesse fora de lan houses como eu, podia ver os vídeos mais descolados da rede no já decadente Domingo Legal, apresentado pelo responsável pelos atentados às Torres Gêmeas, que num quadro ali no mundo pré-YouTube mostrava os melhores vídeos da internet. Tá no ar, vai, bateu, vem, não, vem mais um pouquinho, aí, parou aí, o que ele tá pensando agora? Nos browsers era mais fácil encontrar animações em Flash e charges animadas. E o YouTube das antigas era talvez quase irreconhecível para quem conhece a plataforma de hoje. Antes de virar uma plataforma em que havia criadores de conteúdo fazendo vlogs, vídeos ensaios, críticas de videogame, comentários políticos, filantropia de Araque, documentários paralelos que querem reescrever a história. Foi no YouTube que o público brasileiro viu as imagens de Daniela Sicarelli namorando numa praia da Espanha. A plataforma era usada principalmente para A internet ainda não tinha sido loteada por meia dúzia de empresas trilionárias, e se você metesse o Rock Lee lutando com o Gara ao som de Linkin Park, o YouTube não ia te encher o saco. Os caras subiam um tributo ao Quabra, ao som de uma música zoeira da trilha de um filme obscuro dos criadores de South Park, e só pra completar, metiam ali um trecho de Frango Robô no fim. Afinal, por que não? Esse AMV, que tá ali desde 2006, tem incríveis 1.800 views, e umas 800 devem ter sido minhas ao longo das últimas 2 décadas. O YouTube era a TV interdimensional do Rick and Morty. Tu nunca sabia o que ia ter no próximo vídeo. Um pedaço de um filme que você nunca ouviu falar, vídeos de doidinhos da cidade, acidentes, um banner dizendo que você era o usuário 999.999 a acessar o site e que se tu clicar ali ia ganhar um prêmio. O bom é que ao menos, como a pica não era sua, quem pegava o vírus era o computador da Lan House. O senso de humor daquela era da internet era bem rústico, e talvez hoje seja como a piada dos sumérios para muita gente. Meio estranho e sem sentido, apesar de tu saber mais ou menos por que era engraçado. Peido é engraçado, e diria que é um dos sustentáculos do senso de humor dos Estados Unidos. Mas se eu digo a frase, o cara tossiu, ou te provoca uma risada, ou você nem sabe do que eu tô falando. Esses vídeos parodiando tokusatsu eram mais antigos até que o YouTube. Eu vou te explicar a piada. A técnica humorística empregada consistia em legendar algo cantado em outro idioma com palavras parecidas da língua portuguesa. A maior parte do tempo forçando a barra um pouquinho para encaixar ali, muitas vezes criando frases sem o menor sentido. Até antes da internet, popularmente era comum essas brincadeiras se espalharem como memes analógicos
em que cantavam uma letra por cima de alguma música americana. Sabe? Ajudar o peixe, essas coisas. Contudo, não sei explicar porquê, mas te dou um queijo, Giban é uma das sequências de palavras possíveis dentro da nossa língua portuguesa que mais me dá vontade de rir. Nesse espírito de humor, outro vídeo que circulava quase 20 anos atrás era o Crazy Indian Dance Video, que também tinha sido upado com variações desse nome. Para quem tinha zero contato com qualquer coisa do cinema indiano ou da cultura indiana, ouvir aquela língua estranha com danças exóticas preenchia todos os requisitos para se alastrar pela internet como um vírus. Até a péssima qualidade do vídeo, que era o padrão para o YouTube da época, contribuía para deixar ele ainda mais engraçado. O vídeo por si só já tinha características burlescas, intencionais e acidentais o suficiente, não só para ficar gravado no nosso cérebro para sempre, mas para fazer com que ele ficasse também vivo no inconsciente coletivo da internet brasileira. Seguindo a revolucionária técnica de comédia do cara tossiu, alguém resolveu legendar o vídeo com letras em português, criando o lendário O Rivaldo Sai Desse Lago. Enin Manade Tote, que pode ser traduzido da língua tamil como Tocando o Coração de uma Mulher, é um filme bollywoodiano lançado em 2000. Estrelando Prabhu Deva, o Michael Jackson indiano, não confundir com o Golimar, o outro Michael Jackson indiano, e a atriz e dançarina Jaya Seal. Esse filme nunca saiu no ocidente, mas é de onde saiu o vídeo do indiano apaixonado dançando. Segundo o padrão de filmes de Bollywood, tem uma trama novelesca, melada, que é interrompida de tempos em tempos por números musicais. Como eu nem sequer encontrei legendas em inglês ou qualquer língua para tentar ver o filme, tudo que eu sei dele vem de um resumo da Wikipedia, mas nem mesmo o Museu do Irrelevante valoriza tão pouco seu tempo livre para poder ver um filme indiano de 2 horas e meia sem legenda só para fazer um vídeo. O filme começa com o Dr. Sunil recebendo um prêmio por ser um grande cirurgião cardíaco. Essa parte eu consegui acompanhar uns pedaços, porque os personagens falam muitas coisas em inglês quando estão no ambiente acadêmico. É comum em filmes em Bollywood os personagens soltarem aleatoriamente frases em inglês enquanto conversam. Afinal, a Índia é o segundo país com mais falantes da língua inglesa no mundo, resultado de ter sido invadida e colonizada pela Inglaterra até 1947. Para saber mais sobre isso, veja o documentário RRR. Até hoje por lá, para desempenhar qualquer trabalho para o governo, ou em uma universidade, o inglês é a língua usada. O idioma também parece servir, em certa medida, como língua franca entre diferentes regiões do país. A Índia tem 22 línguas oficiais, como o Punjabi, Bengali, Hindi e o Tamil, a língua falada nesse filme. Estimam que lá se fala mais de 700 línguas diferentes. Imagina você ir às vezes para a cidadezinha do lado e lá já tem um dialeto estranho que você não entende tão bem. Como, por exemplo, tentar falar português com qualquer pessoa que trabalha em marketing. Essa foi a parte minimamente informativa do dia. O resto do vídeo é só eu mostrando e comentando cenas desse filme enquanto tento entender o que está acontecendo. Não seja otário como eu e valorize o seu tempo. Ao invés de ver isso aqui, gaste seu precioso tempo trabalhando e sendo produtivo para um dia, quem sabe, um Porsche ocupar a garagem do seu patrão. Voltando pro filme, enquanto o Sunil está recebendo o Oscar da cirurgia cardíaca, do outro lado temos a Sunita, que aparece vendo um Jesus bisonho segurando um bebê e recebendo uma pregação de um padre indiano. Pelo que eu entendi, por ler a sinopse e pelo fato dos personagens falarem em inglês, problema do coração, a conversa é sobre a criança que tá com a Sunita, que parece que precisa de uma cirurgia cardíaca. E aí, é claro, é um ótimo momento para entrar o nosso primeiro espetáculo musical. É bem interessante a experiência de tentar ver um filme sem entender o que os personagens estão falando. Eu me pergunto se daqui a 1000 anos, se todos os registros da língua tamil fossem perdidos, com exceção desse filme, se os futuros linguistas conseguiriam decifrar o idioma todo usando essa obra como pedra de Roseta. Acho que a única vez que eu tive uma experiência parecida era mesmo aquela de ser criança jogando um Final Fantasy em inglês sem saber a língua, ou ainda pior, em japonês. O bom do cinema ser uma mídia audiovisual é que tem cenas que nem sequer precisamos entender o que estão falando para saber o que está acontecendo, como nessa cena em que é estabelecido o caráter do Rivaldo. Seguimos focando na Sunita, que viajou para outra cidade para levar a criança para receber a cirurgia.
Ela tá sendo bem tratada ali no sul da Índia, só que quando ela chega na casa em que vai ficar, descobre que quem vai fazer a cirurgia na criança é o Rivaldo. E parece que ela não fica nem um pouco feliz com isso. Depois do Sunil pular da janela, a gente entra em um flashback onde ele mostra o seu Kung Fu indiano de dar inveja até no Bruce Willis. Não sei porque essa galera fica perseguindo o Sunil durante o filme, mas o irmão dele é um bandidão ali da área, então deve ter a ver com isso. Apesar do irmão do Sunil ser um bandido, ele é um bandido com coração e quer que seu irmão siga o caminho dos estudos e enfie ali na faculdade de medicina. Não é pro Sunil ficar de vadiagem arrumando briga por aí não. Depois, essa gangue do bigodinho, que tá aí de bobeira no banco de uma praça, desafia o Sunil pra dar uma rosa pra alguém. Você nunca teria ideia de fazer isso por conta própria, mas se alguém algum dia derramar um vidro de uísque na privada e você for lá fumar um cigarrinho, tome cuidado. Nós descobrimos então que o Rivaldo e a Sunita estudam na mesma classe. E logo vamos descobrir por que ela reagiu tão mal ao encontrá-lo todos aqueles anos depois. Mas antes disso, pausa pra mais uma briga com a gangue dos tacos. Nessa cena aí, a Sunita tá tendo algum problema com o ônibus, mas aí o Rivas aparece lá de moto, troca uma ideia com ela e leva ela pra uma vila empobrecida, onde o nosso amigo do bumbum queimado de whisky também parece que tá dando uma voltinha e consegue queimar a bunda de novo. Eu acho que esse é aquele momento do filme pra reforçar como o nosso personagem principal é um homem do povo, porque lá ele faz a dança da amizade com a galera. O motivo deles irem aí é que parece que alguém roubou a carteira da Sunita no ônibus, e como o Sunil conhece as ruas, ele levou ela lá nos amigos carteiristas dele pra poder recuperar a carteira dela. Aí um dos carteiristas traz esse saco cheio de carteira roubada pra ela tentar achar dela, como se fosse o Jaiminho carteiro entregando uma carta. E depois de toda essa dança e da conclusão dessa cena, vamos fazer mais uma pequena pausa pra ver como anda nosso amigo do bumbum queimado. Depois de altas aventuras, parece que Sunil e Sunita finalmente se apaixonam. E aí, na contagem de 1 hora e 11 minutos, é chegado o grande momento. O motivo por você ter clicado nesse vídeo, mas agora em alta definição, e graças ao glorioso usuário do YouTube Manoranjan, que em 2007 postou uma tradução da música pro inglês, eu trago o Rivaldo Sai Desse Lago pela primeira vez com legendas em português. E parece que eu fui muito ingênuo achando que ia poder colocar o clipe aqui com legendas em português, só porque já tinham upado ele dezenas de vezes pro YouTube ao longo dos anos, mas agora o detector de direitos autorais do YouTube já não permite, então infelizmente não vou conseguir colocar aqui pra vocês. No entanto, eu já editei uma versão ainda mais longa desse vídeo, com todas as músicas e cenas do filme que o YouTube não me deixou colocar aqui, e eu vou colocar o link para essa versão estendida desse vídeo na descrição, caso alguém queira ver, incluindo a versão traduzida dessa música. Depois do grande clima de romance, Sunil e Sunita estão super apaixonados, mas o Sunil se empolga um pouco e acha que só porque eles dançaram nas pradarias do sul da Índia, ele pode beijar ela, o que ela não curte muito. E aí, minha amiga, a coisa muda de marcha. O Sunil persegue a dama pela faculdade, amarra ela num poste, segura pelo pescoço e diz várias groselhas que provavelmente fazem tanto sentido não entendendo o que ele tá falando quanto fariam se eu entendesse. Mas tá tudo bem. É só ele explicar na delegacia que foi abuso por amor que tá liberado. E é justamente por esses momentos de tensão que temos no filme nosso amigo torturado do bumbum queimado. Depois da briga, eles estão ali num climinha de merda e esse mano do bigodinho aparece pra dar uma zoada nele. Eles começam a brigar, mas são interrompidos pelo bandidão da bandana que quer dar porrada nos dois. Infelizmente pra ele, o Sunil é bom de porrada. No
final da briga aparece o irmão do Sunil, que quer que ele pare de ficar brigando com as pessoas e brigue apenas com as doenças que matam os homens humanos, o que ele expressa de forma eloquente, descendo-lhe um soco de mão aberta. Mas a Sunilta, apesar de brigada com ele, intercede em seu favor. Já em casa, eles têm ali uma conversa honesta e depois de ter uma DR com o irmão, o Sunil vai ter uma DR com a Sunita. Desde Romeu e Julieta, nada é tão romântico quanto a invasão de domicílio no meio da noite. Eles resolvem as tretas na base da dança e do passeio de bicicleta. Não tem ser humano que resista ao sex appeal de um passeio de bicicleta seguido de dança no papel de parede do Windows XP. E já tem aí uns minutinhos que não falamos do bumbum do nosso amigo, e aqui eu realmente acho que o filme já foi longe demais. Parecia que estava tudo de boa entre o Sunil e a Sunita, depois do passeio de bicicleta, mas na próxima cena em que eles aparecem, ele resolve amarrar ela de novo e ficar rabiscando a cara dela. Para os dedicados alunos da Escola Cinematográfica de Como Ganhar o Coração das Mulheres, anotem aí que vai cair na prova. Seguindo o caos que é esse filme, a Sunita em seguida é sequestrada por uma galera, mas felizmente o irmão do Sunil aparece lá para cobrir os sequestradores de porrada. Eu não sei qual o contexto do sequestro ou do irmão do Sunil aparecer lá, mas o filme já tava tendo diálogo demais, então eu fico feliz que acontece, porque a cena de porrada não precisa de tradução, e na porrada o irmão do Sunil não tem limites. Estamos indo pro finalmente. Parece que tá tudo bem com o Sunil e a Sunita de novo. Ela até dá um beijinho nele e deixa ele todo besta. Mas como tem que vir coisas do nada nesse filme, de repente cai no colo da Sunita um casamento. Graças a Vishnu, a gloriosa sinopse da Wikipedia me ajudou a entender o que rolou nesse finalzinho. E é uma sequência de eventos medonha, mas vamos lá. Sunita tinha ido pra vila da irmã pra ver a sobrinha dela que ia passar por um rito de passagem tradicional. Daí o marido da irmã dela, que é esse maluco aí, aproveita a oportunidade pra arranjar um casamento pra cunhada. Sei lá por que diabos o marido da irmã teria autoridade pra isso, mas acontece no filme e ele já tá com a cerimônia engatilhada pra casar ela com um ricaço local. Eles tentam avisar o Sunil pra ele ir lá interromper o casamento e salvar a Sunita. A gente fica esperando a chegada gloriosa do Sunil, que vai deitar todo mundo na porrada e ainda aproveitar a cerimônia para casar com a Sunita no lugar do ricaço. Mas o Sunil nunca chega. Desesperada para interromper o casamento, a irmã da Sunita coloca uma corda no teto e se pendura. O Sunil só aparece quando já é tarde demais, o que a Sunita não perdoa, já que seu atraso acabou resultando na morte da irmã, que com seu sacrifício consegue de fato pôr fim no casamento. A Sunita então pega o sobrinho e vai embora para sempre. Voltamos ao presente, e agora que já sabemos porque o Sunil pulou da janela no começo do filme, as peças vão se encaixando, faltando saber só por que diabos o Sunil não apareceu mais cedo no casamento. Ele tenta explicar para ela, mas a Sunita ainda tá magoada e não quer saber as desculpas dele. De qualquer forma, o Sunil vai lá e opera a criança, que agora sabemos ser o sobrinho da Sunita. E finalmente, depois de tudo isso, é revelado o motivo do Sunil não ter aparecido no casamento. O marido da irmã da Sunita tinha armado uma arapuca para matar o Sunil naquele dia, e ele teria conseguido, não fosse o irmão do Sunil, o segundo melhor Street Fighter da Índia, que aparece para cobrar o apoio dele. No entanto, nem o irmão do Sunil é a prova de múltiplas facadas, e enquanto salva o Sunil das trairagens do cunhado da Sunita, ele morre. Então, a moral da história é que, irmão por irmão, os dois ficaram no 0-0. Mas, infelizmente, a Sunita não quis ouvir a historinha do Sunil. Como ela não quer ouvir a história dele, ele acaba contando ela para dois carinhas que estão logo ali. Um deles fica sensibilizado e vai atrás da Sunita, que já tá indo embora da cidade, para tentar contar para ela a verdade. Só tem um pequeno probleminha. Ele é mudo e não consegue convencer ela a voltar. Então, ele faz o que qualquer pessoa razoável e ponderada faria. Sequestra o sobrinho da Sunita e foge com ele até chegar no outro maluco que por algum motivo não tá fazendo questão de contar pra Sunita o que rolou. Mas se o nosso amigo não consegue falar com palavras, ele pode falar com ações. Agora que a Sunita sabe de toda a verdade, ela vai atrás do Sunil finalmente, mas o nosso herói já está de partida pro Canadá. No caminho tem um engarrafamento. O Sunil não atende o telefone, chega uma tempestade,
como se o universo inteiro quisesse impedir a união dos dois amantes. O filme então acaba com a Sunita perdida, tentando encontrar o seu amado. Não é brincadeira, isso aqui é Bollywood, não é Shakespeare. Deixa a galera ser feliz pelo menos na ficção. No aeroporto, cheio de barro, cercado por crianças, os dois amantes finalmente são reunidos. E é daí que saiu aquele vídeo do indiano maluco dançando. Obrigado, passar bem. Wanna sleep good and have it on repeat. Super comfy at the price of a coffee. Comfortable, affordable, feels so right. Mattresses at an affordable price. Repose, just sleep on.